Olá pessoal, muitíssimo boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje numa segundona, dia 31 de maio, último dia do mês de maio. Hoje teremos uma live com o meu amigo Pastor João Staub, Apóstolo João Staub. Ele não gosta muito de título, etc. Tá lá o meu amigo. João Staub, boa noite, meu querido. Boa noite, Clésio. Tudo bem? Prazer em estar Tudo aqui. bom? Prazer compartilhar essa live com toda a galera que está entrando aí. Prazer todo meu, João. Ô, João, muito melhor a gente fazer isso aqui pelo Instagram, hein? Semana passada eu penei para fazer no outro canal. Pois é. Nós somos dessa geração que está se acostumando ainda, né, com a tecnologia. Galera mais Pode jovem ser. já faz parte do dia a dia, né, o tempo todo. Mas Isso amém. mesmo. Ô, João, fico muito grato de você atender o meu convite. A gente estava conversando aí mais tarde, você falou, ó, tá me usando aí, é verdade mesmo. Mas obrigado. Use e Já te abuse. falei várias vezes que é uma honra ouvir você, você tem muito a ensinar, com todo esse seu jeito simples de conversar, mas tem muita profundidade, né, em tudo que você diz, e eu sou muito grato. Na semana passada, porque eu estou já numa sequência de lives, né, e todo o Uhum. assunto é falando sobre família, e aí eu convidei você porque você tem uma grande família, né? Tem a sua família e você cuida de várias pessoas para que cuidem de suas famílias. E eu queria ouvir primeiro uma introdução sua sobre esse assunto, para depois a gente ir conversando mais detalhadamente. Uau, tá bom. Vou começar então dando um panorama geral de como a gente vê a questão da família. E acho que esse é um assunto central na vida, no cristianismo, nosso relacionamento com Deus. Eu imagino que se nós não entendermos de fato o plano, o propósito de Deus para a família, né, que é uma base assim da declaração do nosso propósito eterno de Deus, uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então já por muitos anos eu tenho aprendido, repetido, meditado nisso. Então eu creio que é central a gente entender que família é um padrão, né? Deus começa com uma família no Éden e quando a gente olha para o Novo Testamento, nós entendemos que em Cristo fazemos parte da eterna família de Deus, né? Então, não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a ideia de família diante de Deus é uma ideia central, uma ideia corrente, uma ideia básica. Então, eu entendo que a família é esse padrão que todo cristão precisa compreender. E não apenas compreender, né? É um mistério. E quando a Uhum. gente se casa e forma uma família, a gente percebe que é um mistério mesmo, que parece que aquilo que a gente sabia, né? Tudo é desafiador no início, e de fato, acho que tem que ser assim mesmo, se não vir a capacitação de Deus. Mas eu compreendo, Clésio, que olhando para a palavra, nós podemos compreender muita coisa da vontade de Deus, do propósito de Deus sobre a família e, obviamente, como nós devemos nos encaixar neste propósito, né? Então, eu entendo que, por família ser o padrão de Deus, nós temos que olhar para este padrão e aprender sobre este padrão e praticar este padrão. Esse é o Ok. primeiro ponto, porque hoje, infelizmente, com tantos ataques contra a família, porque o diabo tenta o tempo todo, né, destruir ou paralisar ou corromper o padrão de Deus, nós recebemos muita gente na igreja, muitos cristãos até, que não tem a menor ideia de qual é o padrão de Deus para a família. Eles chegam à igreja com um padrão diferente, né? O padrão,
muitos homens não entendem a postura de homem, né, como marido, como pai. Muitas mulheres não entendem a postura ou o padrão de Deus para a mulher como esposa, como mãe. Muitos filhos que chegam à igreja não entendem a padrão de Deus para os filhos. E isso causa muito choque, muita dificuldade, muita confusão até. Então, eu entendo que, em primeiro lugar, precisamos se render à palavra de Deus. Precisamos assentar em nosso coração que a palavra deve ser a nossa regra de fé e de prática. Porque se eu decido me submeter à palavra de Deus, então eu estou dizendo com isso que eu vou aceitar o padrão da palavra de Deus e vou permitir que este padrão da palavra de Deus corrija os meus padrões, né? Corrijam as minhas ideias sobre o que é ter família, o que é ser família. Porque muito se fala de família, mas nós sabemos que existem ideias que são frontalmente contra o que Deus estabeleceu, e o que Deus estabeleceu, ele revela através da palavra. Então, eu vou fazer quase 30 anos de ordenação pastoral, e antes de ser um pastor em tempo integral, eu aconselhava pessoas. Então, eu tenho alguns anos de janela. Você foi ordenado com 38, João? Eu fui ordenado... Com 8, aliás? Pois é, amém. Eu fui ordenado em 92. E é interessante que no mesmo ano que eu fui ordenado, foi o ano que eu também me casei. Então, este ano vamos fazer 29 anos de casado, né? 3 filhos, uma família natural e nessa jornada uma grande família espiritual, né? Então, eu sempre repeti um mote, a gente pode falar um pouco sobre isso. Família e igreja fazem parte da mesma ideia, da mesma revelação. O pessoal da nossa comunidade sabe que, ano após ano, eu tenho dito isso. Família e igreja, mesma revelação. Porque eu entendo que faz parte da mesma ideia e não deve haver uma dicotomia entre família e igreja. Mas, ao longo dos anos, aconselhando casais, né, e óbvio, eu não estou dizendo com isso que a minha família é perfeita, é desafiador para todas as pessoas, inclusive para os ministros, para os pastores. Sim, mas claro. Um ponto básico que eu sempre coloquei, eu dizia sempre para as mulheres, né, as esposas, para os maridos, para os filhos, que o primeiro ponto é estar disposto a se submeter ao padrão de Deus. O padrão de Deus é revelado na palavra. Óbvio, a gente entende que pessoas chegam sem o conhecimento da palavra. Então, eu fiz desse jeito, eu fiz daquele jeito, não deu certo. E eu sempre digo, vocês estão dispostos a fazer dentro do modelo de Deus? Nós vamos caminhar pelo modelo de Deus. E o modelo de Deus confronta as nossas ideias, né? Confronta a bagagem que nós temos muitas vezes. Então, apesar de muitas vezes estar aconselhando casais até com uma idade de casado superior à minha, eu entendia que em termos de Bíblia, em termos de padrão de Deus, muitos estavam engatinhando ainda, começando a compreender. Então, sempre partir desta base, né? A palavra é a nossa regra de fé e de prática, família é o padrão de Deus e precisamos compreender, precisamos praticar o padrão de Deus na família natural para, a partir do entendimento deste padrão, entender o que é a igreja. Porque eu sempre disse que nós nem entendemos a igreja se nós não entendermos o padrão de Deus para a família natural. Não adianta tentar entender o que é a família de Deus. Ora, se eu não entendo o que Deus diz a respeito do que é natural, eu não vou compreender o que é espiritual, né? Há um padrão na Bíblia que diz primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro Adão, depois Jesus, né? Então eu sempre dizia, se eu não compreendo o que é natural, eu nem consigo compreender o que é espiritual. Então, precisamos compreender o padrão de Deus dentro de casa, papel do homem, papel da mulher, papel dos filhos, né? A função, a responsabilidade de cada um, a maneira com que nós devemos nos relacionar segundo o padrão de Deus. E a partir disso, dessa compreensão e de viver o padrão de Deus em nosso lar, a gente parte para o entendimento do que é a igreja e aplicamos, obviamente, o mesmo padrão na igreja, né? E é por aí. Bom, muito bom.
uma introdução. Pois, ó, você dá tanta volta, tanto conhecimento, que quase que a gente tem que parar uma hora em cada frase do que você está dizendo. E eu estou somado com você nesses seus conceitos, assim. Primeiro, Amém. claro, nós temos que conformar o nosso padrão ao padrão bíblico, não o contrário, né? Muita gente já está querendo retraduzir a Bíblia aí e tal, e É vai dar verdade, problema. é E verdade. na família, nós temos visto muitas famílias, inclusive dentro da sua, não sei, mas das nossas igrejas para cá, com conceito errôneo, inclusive dentro da igreja, que a pessoa pensa que, mas se não fizer assim, o filho vai embora, não, os tempos mudaram. Então, é muito bom você dar esse pano de fundo da seriedade que tem um padrão. Esse padrão não é meu, esse padrão não é seu, esse padrão é de Deus, né? E muito menos do mundo. É. Isso é muito sério. Outro dia eu estava conversando com o Jamê, e o Jamê já pregou isso várias vezes, inclusive. Ele falou: olha, me aponte qualquer problema, ele falando para os pastores, né? Me aponte qualquer problema que você tenha dentro da igreja, que eu não digo que a origem seja na família. Ele falou, quando muito, 1%, 2% desses problemas não vem lá da família. Então, assim, a família, com certeza, traz esse peso, essa bagagem que eu levo para a vida, né? E tudo isso que você está falando da primeiro natural, depois o espiritual, a gente tem que trabalhar muito nisso. Às vezes eu estou ministrando em alguma igreja, em alguma viagem, e eu, né, dou um choque, eu não estou lá para dar choque, mas numa parte dos ensinos eu falo, olha, o ministério no lar é o mais importante de todos. Depois vem o seu ministério, como pastor, como ministro de música, como qualquer coisa, mas o lar é o mais importante. E não entendendo isso, o resto vai ficar capenga, né? Vai ficar bambo, instável. Não é isso, João? É bem por aí. Eu sempre digo, a família é o padrão de Deus, né? Então, quando a gente olha lá para o jardim, a gente percebe, Deus plantou uma família. Quando a gente vê Aham. Deus salvando, né, lá no dilúvio, salvou Noé e a sua família. A gente vê Deus Isso. começando um povo com Abraão, começa Abraão com a sua família. A gente vê Israel saindo do Egito, era um cordeiro para cada família. Então, a gente percebe o padrão de família na Bíblia, né? Em todo tempo. Malaquias fala que o coração dos pais convertido aos filhos e os filhos aos pais é que prepara o caminho do Senhor e quebra o jugo, quebra a maldição. Então, novamente, família. Até quando a Uhum. gente vê o derramar do Espírito Santo, a gente vê o padrão de família, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu costumo dizer o Isso seguinte, é. para ser cheio do Espírito, precisa ser filho, precisa ter essas gerações conectadas, né? Os velhos, Sim. né? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, enfim. Então a gente vê a conexão de gerações, a gente vê Deus falando o tempo todo de filhos e filhas, e, e Deus então dá um padrão, pelo menos dentro da minha visão, é isso. O ponto de partida é entender o propósito de Deus para essa família. Porque quando eu não entendo, eu vou para um casamento cheio de expectativas erradas, né? Eu cansei de dizer para casais cristãos que a visão deles em relação a casamento estava totalmente contrária ao padrão de Deus. Então, a mulher Uhum. passou um tempo orando, dizendo, Deus, eu quero um marido assim, assado, que me ouça, que me ame, que me faça isso, que me faça aquilo. Então, ela estava dizendo o tempo todo, eu quero um marido para mim. E o marido talvez estava orando do outro lado, né, falando de cristãos, porque falar do mundo nem dá, né? Mas o cara orando, eu quero uma esposa para mim. E, de fato, eles esquecem que a coisa mais importante é entender que um deve amar no padrão de Deus, e amar é fazer para o outro, é servir o outro. E que homem e mulher devem ser um padrão de Cristo e da igreja. E, Uhum. e eles devem se unir no Senhor, né? Uhum. Essa visão de se unir no Senhor, eu sempre
trabalhei em cima disso no aconselhamento de casais, porque quando o marido chegava e dizia, olha, pastor, eu tenho um problema com a minha esposa, eu dizia sempre o seguinte, cara, primeiro, a sua questão não é com a sua esposa, a sua questão é com Jesus. Então você vai resolver com Jesus primeiro. E Briga com ele. depois que você resolver com Jesus, né? Porque quando você casou, ele veio ser testemunha e veio ser participante desta aliança. Ele não deu uma olhadinha e foi embora, ele participa desta aliança. Então, eu sempre disse isso. Primeiro, sua questão é com Jesus. A esposa, a mesma coisa. Sua questão primeiro é com o Senhor. E depois de resolverem com o Senhor, depois que vocês se aproximarem do Senhor, se renderem ao Senhor, vocês podem se aproximar um do outro no Senhor, que é uma visão, né, diferente. Ele tem que ser o centro de tudo. E lembro uma vez, né, tenho muitas histórias, então às vezes estou conversando e eu lembro de algumas. Mas eu me lembro de um casal que eles estavam brigando muito, casal cristão, e na verdade eles me contaram que brigaram já desde a lua de mel. Interessante, né? Falei, poxa, na lua de mel... Casal cristão briga também, João? Não sabia. Rapaz, briga até na lua de mel. Eu falei, vocês conseguiram brigar na lua de mel? Discutiram, quase acabou o casamento na lua de mel. Então, mas quando eu estava aconselhando, eles já tinham alguns anos, né, na igreja e tal. E o problema é que eles estavam passando a linha do respeito um com o outro o tempo todo, né? Ela reclamava de muitas coisas, ele também reclamava, e eles passavam a linha o tempo todo e chegaram quase ao ponto de uma separação. Graças a Deus não se separaram, estão unidos até hoje. Não fazem parte da nossa comunidade, então, se alguém estiver ouvindo aí, não precisa ficar pensando, quem será? Não é ninguém conhecido. Mas eles estavam brigando muito e desrespeitando, de fato, um ao outro. E então eu perguntei para eles assim, bom, o que aconteceria se no meio de uma discussão, de uma briga, e dessas atitudes de desrespeito, Jesus aparecesse fisicamente, carne e osso, no meio de vocês? Como seria o comportamento de vocês? Aí eles pensaram assim um pouco, eu falei, vocês teriam coragem de falar um para o outro o que vocês têm falado? Vocês teriam coragem de levantar a voz um para o outro? Vocês teriam coragem de brigar assim como vocês têm brigado, de desrespeitar como vocês estão desrespeitando? Aí eles ficaram um pouco em silêncio e disseram, aí não, né? E eu disse para ele, quem disse que ele não está? Né? Ele está o tempo todo. Ele está ali, porque ele é participante desta aliança. E vocês não estão entendendo que Jesus é participante, o Senhor é participante desta aliança o tempo todo. E que a sua esposa, eu dizia para o rapaz, ela é do Senhor. Ela é do Senhor, propriedade do Senhor. O seu marido é do Senhor. Antes de ser seu, não é seu. É do Senhor. Vocês estão unidos. Né? Oi? Somos só mordomos. Exatamente. Apenas mordomos. Estamos unidos para a glória dele e vivemos para ele. Então, esta visão de temor de Deus, esta visão de que nós temos um casamento para a glória de Deus, esta visão de que a coisa mais importante para um casal é ser reflexo de Cristo e da igreja, faz toda a diferença. Agora, se a gente tiver ideias erradas, fora do padrão de Deus, a gente não consegue viver isso, nós vamos viver uma relação egoísta, é o que a pessoa pode fazer para mim e tudo mais, né? E aí advém muitos problemas e o casamento, infelizmente, fica tão fragilizado, né, como a gente vê hoje em dia. Mas a relação com Deus, eu sempre digo isso, o temor de Deus, a centralidade de Jesus em nossa vida é que vai fazer toda a diferença. Dizia até para um casal que se casou recentemente, e eu participei, eu fui assistir o casamento e me chamaram para falar algumas coisas, e eu olhei para o casal, né, casal jovem, olhar de apaixonado, e eu disse para ele, olha, eu percebo, né, que vocês realmente estão muito apaixonados, dá para ver o amor, né, está no ar, love is in the air. Eu falei, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o amor de vocês não é suficiente.
E eles ficaram um pouco assim, né, olhando, alguns que estavam presentes ficaram impactados. Falei, eu acredito que você ame muito, eu acredito que ela também te ama muito, mas o amor de vocês não será suficiente contra as lutas, contra os problemas, contra as dificuldades. Eu falei, o amor de Deus dentro de você que vai vencer todas as coisas. E você vai ter um marido, diz para a moça, abençoado, você vai ter um marido fiel, você vai ter um marido dos sonhos, se ele for um homem de Deus. Ao mesmo tempo que você vai ter uma esposa fiel, companheira, idônea e tudo mais. Não apenas porque ela gosta, porque tem empatia, porque tem afinidades, mas porque ela é uma mulher de Deus. Então, eu creio que começa daí, do padrão de Deus. E no padrão de Exato. Deus, alguém que faz uma aliança, fez uma aliança para a vida inteira. Começa dessa base, com sentimentos, sentimentos podem oscilar. Eu digo para os casais, sentimentos sempre voltam. Ah, porque eu não sinto, mas não tem problema, daqui a pouco ele volta. Se você se render a Deus, você vai amar até o prego que você encontra na rua. Ora, eu digo para os cristãos o seguinte, cara, nós somos chamados para amar os nossos inimigos. Como é que você não ama o seu cônjuge? Né? Pois é. Se o amor de Deus está em nós, nós vamos amar a todas as pessoas, muito mais a pessoa com quem nós temos aliança. Então não é uma questão de consertar a outra pessoa, é uma questão de se render a Deus. Se o marido for um homem de Deus, a mulher for uma mulher de Deus, eles vão se amar profundamente e esse amor vencerá todas as coisas, porque a gente não vence em nosso amor, ou em nossa bondade, ou em nosso sentimento. Nós vencemos por causa da presença de Deus em nós. E a presença de Deus em nós nos leva a amar, e a se render, e a doar, e ainda assim ter aquela sensação de que nós estamos fazendo muito pouco, devíamos fazer muito mais em relação ao outro. Então, eu sempre penso nesses termos, no padrão de Deus, fazer uma aliança no Senhor, na centralidade de Cristo dentro do casamento, na rendição ao Senhor. Eu sempre disse para todas as irmãs, olha, sabe o que você precisa? Que o seu marido seja um homem de Deus. Então, não ore para Deus mudá-lo, ore e abençoe, e ore, interceda por ele, para que ele seja um homem de Deus. Se for um homem de Deus, ele não vai ficar longe, ele vai te amar, ele não vai ser um religioso que só quer saber de, entre aspas, de coisas espirituais, vai ser um homem que está muito próximo ao seu coração. Porque eu sempre digo o seguinte, o marido cuja mulher ora para que ele seja um homem de Deus, ele vai correndo para a presença de Deus, né? Tipo, Deus, minha esposa me liberou para ser um homem de Deus. E Deus falou, ok, então ela te liberou, né? Você está aqui na minha presença. Quer fazer a minha vontade mesmo? Claro, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Agora estou liberado. Deus fala, vai e ama a sua esposa. Deus manda de volta. Eu falo sempre para as irmãs, quando você libera o seu marido para Deus, Deus te dá um marido de volta. Porque existe também muita concorrência. Só que melhor, né, João? Melhor. Só que melhor. Muito melhor. Porque existe muito medo até das irmãs cristãs de, meu marido tá envolvido com as coisas de Deus e eu vou perdê-lo para a igreja, para o ministério. Eu digo sempre, só se ele for um religioso, porque se ele estiver envolvido com Deus mesmo, Deus vai mandar ele de volta. Né? Exatamente. E assim por diante. É essa base da família, esse padrão de Deus, eu entendo que é fundamental para o equilíbrio da nossa vida, para viver uma família que entende o propósito de estar casado, entende o propósito de ser família, e que vai além dessas questões, né, egoístas, pessoais, mas tem algo muito maior. Então, quando a gente está envolvido com família, a gente tem essa sensação de que nós estamos envolvidos com o padrão de Deus, que é santo, que é sagrado, que é importante, que deve ser preservado, que deve ser aprendido e vivido com cuidado que merece, porque é um padrão de Deus. Muito bom. Ô, João, quinta-feira eu vou fazer um casamento e agora você já me deu toda a pregação do casamento, já está pronta. Depois eu vou copiar tudo que você ministrou. Ô, João, você já
consertou o casal, já consertou aí a base, e eu queria agora botar filhos nesse casamento aí. Você Jesus. citou. Agora fica bom. Você citou aí Malaquias 4, né? Eu gosto demais desse final de Malaquias, que é o final do nosso Velho Testamento, pelo menos Uhum. na ordem colocada, né? Parece que cronologicamente não é. Mas lá realmente diz, né, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da volta de Jesus, né, vai haver a conversão do pai ao filho, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lá em Mateus 17, os discípulos perguntam: é verdade que Elias virá? E Jesus fala: ele virá e restaurará todas as coisas. Então, uma das heresias que eu prego por aí é que eu somo esses dois versículos e eu digo que restaurar a família é restaurar todas as coisas. Porque Malaquias fala, ele virá e vai restaurar a família, né? Converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai. E Jesus fala, ele virá e restaurará tudo, todas as coisas. Você acha que a minha heresia assim, tem um certo fundamento, que quando restaura a família é restaurar todas as coisas? Eu acho que a sua heresia está no caminho certo. Mas na minha visão, ela é metade do processo. Ah, Porque eu também qual que é a outra creio, metade? a igreja, A igreja, a ok. igreja. Mas Então, aí volta no que você falou lá atrás, né? Porque quando tem a revelação correta do natural da família, a restauração da igreja vem também, né, João? sim. Mas eu diria que não acontece automaticamente. Ok, Deixa eu tá. colocar um pouco do que eu penso a respeito de família e igreja. Eu creio que é por esse caminho, né? Porque João Batista, que veio no espírito de Elias, né? Não é a reencarnação de Elias, mas veio no espírito, no poder de Elias. De fato, a unção de Elias era restaurar pais e filhos, né? Coração dos pais Certo. convertido aos filhos, dos filhos aos pais. E João vem preparar o caminho do Senhor, então eu entendo que o Senhor está dizendo com isso que esta é uma chave de restauração, né? Quando Uhum. pais se convertem aos filhos, filhos aos pais, então a maldição não vem na terra e o caminho do Senhor desta forma é preparado. E isso de fato está ligado à restauração de todas as coisas. Mas Certo. por que eu digo que essa é uma parte do processo? A família é uma parte do processo e a igreja é outra parte do processo e ambos formam o mesmo padrão, estão absolutamente conectados. Porque eu tenho visto muitas vezes, Clésio, alguns ministérios de família, não é o seu caso, nem de muitos amigos, mas eu tenho visto que alguns imaginam que a família natural é o final, é o cumprimento. Né? E a Entendi. família natural é apenas um padrão de Deus. É óbvio que é santo, que é importante, que deve ser vivido, inclusive para compreender o padrão de Deus na igreja, mas a família natural, ela aponta para a família espiritual. Ok. Então, eu tenho visto alguns ministérios, na verdade, que idolatram a família. E Sim. nesse sentido, o que é idolatrar a família? É imaginar que a família é tudo e a família é um propósito em si mesmo. E, na verdade, Uhum. não é. Por Uhum. quê? Porque, se a gente olhar, obviamente, a família natural ela é temporal. A família Sim. espiritual, vou falar da família natural e da família espiritual. A família natural é temporal. A família espiritual é eterna. A família começa com casamento, vem os filhos, termina quando? Com a morte. A família espiritual não termina. O propósito de Deus é uma grande família com muitos filhos, né, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus o Pai. Este é um propósito eterno. Uhum. Então, muita gente tem a ideia, talvez até algumas irmãs e irmãos casados que têm família, que eles vão continuar casados lá no céu e vão continuar com as mesmas exigências e controles e tudo mais. E, como eu falei uma vez num aconselhamento, né, uma irmã me perguntou, pastor, eu vou continuar casada lá no céu?
Eu falei, não, minha irmã. E o marido deu uma olhadinha assim, né? Tipo, graças a Deus. Falei, calma aí, eu vou explicar. E é interessante que ela ficou frustradíssima. Ela disse, como? O meu marido não será meu marido lá no céu? Aí expliquei para ela, Mateus, né, capítulo 22, a questão da ressurreição e tudo mais. Falei, não, é até que a morte os separe. No céu não se casam, nem se dão em casamento. Mas eu expliquei para ela que vai ser muito melhor. A comunhão vai ser muito maior, vai ser muito mais profunda. Nós vamos viver numa dimensão de aliança com Deus que provavelmente nós nem imaginamos o quão boa é. Mas, Uhum. voltando ao Claro. ponto, eu entendo que a família natural, ela cumpre um propósito. Ela, Entendi, sim. é como se Deus quisesse dizer para a gente o seguinte, olha, eu quero mostrar para vocês o que eu penso em termos de relacionamento, o que eu quero em termos de Ah, intimidade, o que eu penso em termos de comunhão. E para mostrar um pouquinho disso, né, porque é tudo só lá no céu mesmo, mas para mostrar um pouco disso, Deus nos deu a família. Ele fez sim. homem e mulher. Ele Uhum. estabeleceu intimidade, ele estabeleceu aliança, ele estabeleceu que na família nós pudéssemos viver coisas que nós não vivemos em outros lugares. Então, É. esta é a família natural. E quando Efésios capítulo 5 fala de homem e mulher, né, que o homem deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, a esposa deve se submeter, de fato, muita gente, né, pega para fazer casamento e tal, e falar da família, mas o grande segredo é a igreja. Ele fala grande, verso 32, se não me engano, Efésios capítulo 5, ele diz assim, grande é esse mistério, mas não homem e mulher. Isso. Paulo diz, olha, eu não estou querendo me referir a homem e mulher, estou me É referindo a a Cristo e à igreja. igreja, Então, isso. como eu falei, muita gente e alguns ministérios acham o seguinte, que a família é um propósito em si mesmo. Eu entendo que a família é Uhum. um tipo da igreja. A família aponta para algo muito maior. Então, como nós precisamos ter de fato mais revelação sobre a igreja, porque historicamente houve uma divisão, houve uma dicotomia, e isso plantado pelo diabo. O diabo Sim. separou essas duas coisas. O diabo disse: olha, É. família é uma coisa, igreja é outra. Né? Uhum. Então, Uhum. se a gente perguntar para algumas pessoas cristãs, o que é que você prefere? Se você tiver que fazer uma escolha entre família e igreja, a maioria vai dizer, claro que eu prefiro a minha família. Mas eu digo para você, Clécio, na minha visão, é impossível cumprir o propósito de Deus na sua família se não houver conexão com a igreja. Porque a Claro, família claro. vai necessariamente levar a uma conexão com a igreja, dentro do propósito de Deus. A família no Exato. propósito de Deus deve estar conectada com a igreja, e a igreja no propósito de Deus é uma família. Eu diria assim, se Uhum. alguém não entender o propósito de Deus na família natural e não viver esse propósito, ele nem está habilitado para a igreja, né? Porque Paulo fala muito Tá. claramente, olha, se alguém não entendeu o governo de Deus na sua casa, eu leio dessa forma, se alguém não entender o padrão de Deus na sua casa, que é natural, com a sua esposa, com seus filhos, como é que você vai entender o padrão de Deus na igreja? Né? Se alguém não governa na sua Exatamente. casa, não pode entender o governo da igreja. Esse governo, esse padrão de Deus não existe nem na sua casa natural. Então, por isso que eu falo Uhum. que começa da casa, mas não fica na casa, não termina na casa. E o diabo É. sutilmente, o diabo separou essas duas ideias E- e disse, olha, uma coisa é a sua família, outra coisa é a igreja. Então tem muita gente que fala Exato. assim, ó, eu preciso cuidar da minha família. Aí eu digo que Uhum. muitos nesse caminho fazem igual fez lá no livro de Ruth, Elimeleque, né, que fala, eu vou cuidar da minha família, ele sai do lugar de Belém, da casa de pão, e vai para uma outra, vai peregrinar no país de Moab, fica longe, morre ele, morre os filhos. Ele gerou dois filhos chamados Malom e Quilion, doença e definhamento. Então, Noemi, ela tem que dar toda uma volta na sua vida para voltar para o padrão de Deus, para voltar para o lugar, para voltar para a herança. Volta com Ruth, né, a Moabita, tipo da igreja gentia. Mas muita gente age dessa forma. Eu preciso cuidar da minha família. E teve muita gente que se desconectou de Deus, desconectou do corpo de Cristo, desconectou da igreja, tentando cuidar da sua família. Quer que perdeu o É. propósito de Deus?
e muitas vezes perde até a própria família. Então não há como Exatamente. cuidar da família sem que esta família esteja absolutamente conectada com a família de Deus. E não há Uhum. como também ser família de Deus, igreja, sem que o padrão da igreja seja família. Eu sei, né, e aqui eu não quero fazer nenhuma crítica, eu sei que existem igrejas, escolas, eu sei que existem igrejas exército, eu sei que existe igreja pronto-socorro, eu sei que existe igreja hotel, igreja shopping, tem muitos modelos de igreja por aí. Mas, no meu entendimento, o padrão de Deus para a igreja é família. Família. Deus Boa. deseja que a igreja seja uma família. E, Isso mesmo. historicamente, o diabo separou essas coisas. Aliás, a separação aconteceu muito mais firmemente quando a igreja saiu das casas e passou para os templos. Porque a igreja na Uhum. casa se entendia como família. Comiam juntos, tinham comunhão, conversavam. Então era uma família, né? O ambiente de família e tudo propiciava para que se fosse uma família. Quando a igreja vai para o templo, ela passa a ser, ao longo, né, da história, muito mais organização do que organismo. Ela vai perdendo essa característica de família. Eu sinto que nos últimos dias, já estamos vivendo, Deus está fazendo caminho de volta, né? Mandando a turma se reunir nas casas de novo para olhar um para o outro e dizer, peraí, eu acho que a gente tem que ser família, né? Deus está dizendo para a gente ser É, família. Então eu enxergo esse é, padrão o tempo todo. Eu entendo que bom, houve essa dicotomia, mas igreja e família fazem parte da mesma ideia de Deus, do mesmo sim. padrão, da mesma revelação. Se eu quero a Isso, minha muito. família no plano de Deus, eu preciso estar conectado com a igreja. E eu preciso Uhum. entender que na igreja, eu falo para as pessoas isso o tempo todo, o padrão de Deus na igreja é família. O que significa? Significa que a igreja deve funcionar como uma família. Uhum. Então, eu sempre digo, cara, principalmente para os jovens, né? Você precisa reconhecer, por exemplo, na igreja, quem são os pais. Tem que ter paternidade na igreja. E muitas vezes os pais na igreja não se assumem como pais, não são pais espirituais para os jovens. O Timóteo, por exemplo, estava um jovem líder, estava querendo saber como as coisas deviam funcionar na igreja. Ele vai perguntar para Paulo. O que Paulo responde para Timóteo? Ele diz: Timóteo, é o seguinte, a igreja deve funcionar como funciona a família. Né? Paulo Uhum. falou: olha, quando você encontrar alguém de cabelo branco, não repreenda um ancião, trate como se fosse o seu pai. Né? Timóteo devia estar pensando: puxa, mas eu sou o líder, como é que. Ele falou: cabelo branco, pais. As mulheres, como se fossem as suas mães. Uhum. Os jovens, como seus irmãos. As moças, como as suas irmãs, com toda a pureza. O que Paulo está dizendo para Timóteo? A igreja precisa funcionar como família. O apóstolo Exatamente. João Bom, diz claramente: filhinhos, eu vos escrevi, pais, eu vos escrevo, jovens, ele não estava falando de faixa etária, ele estava falando de níveis espirituais. Então a igreja uhum. tem filhinhos, a igreja tem jovens, a igreja tem pais. E é nesse sentido que eu Muito sempre bom. digo o seguinte: a igreja como família precisa funcionar com paternidade. Então, é Boa. muito ruim quando a paternidade não aparece, os pais, por exemplo, na igreja não aparecem, porque negligenciam, pais na igreja que negligenciam suas funções são exatamente como pais negligentes em casa. E Uhum. provavelmente eles negligenciam suas funções de pais na igreja porque não estão sendo bons pais em casa. Uma coisa está absolutamente ligada à outra. Assim É, como jovens não se submetem à paternidade espiritual na igreja porque não aprenderam a se submeter à paternidade dos seus pais em casa. Então as muito coisas, bem. elas sempre são conjugadas, né? A igreja e família Aham. faz parte da mesma revelação. Então, É. eu digo assim, imagina o seguinte, o quanto um jovem, por exemplo, pode perder
se rebelar contra os seus pais, dentro de casa. A mesma coisa acontece na igreja, né? Se um jovem, os jovens têm a força, né? A Bíblia diz, jovens, escrevi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. Mas os pais, diz a Bíblia, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, pais têm uma visão, enquanto que jovens têm outra visão. O que os jovens têm que fazer? Achar paternidade, se submeter à paternidade. E quando estas gerações se encontram dentro da igreja, acontece de fato algo poderoso. Agora, quando não se encontra, acontece algo muito ruim também, porque os pais não assumem. Danoso. Muito danoso. Um é danoso. Poderoso, outro é danoso. Exatamente. Divide as gerações. Agora, quando os pais, por exemplo, eu sempre digo para os irmãos, falo, olha, a profecia lá de Malaquias diz que os pais é que devem converter o coração primeiro. Então, primeiro, exatamente. O Senhor vem converter o coração dos pais aos filhos, depois dos filhos aos pais. A gente Deixa eu aproveitar. Pode dizer. Deixa eu aproveitar que você tocou nos pais e falou do propósito da família com a igreja. Eu quero voltar aí nos pais. Você falando da família para implantação da igreja ou para viver igreja, você acabou de resumir parte do nosso curso, porque a última lição que a gente dá lá do curso de Educação de Filhos se chama Família para a Excelência, e a gente aborda esse assunto, que a família não existe para si mesma. Nós não existimos para ficar nos engordando aqui, apesar de que a gente se engorda muito, né? Mas a gente não existe para nós mesmos, nós existimos para implantar o reino de Deus na terra. Então nós temos que criar filhos radicais para servir no reino. E eu até falo para os pais, né? Um dos maiores homens da Bíblia, que não é citado, José o carpinteiro, porque ele recebeu uma responsabilidade de criar filho para Deus. A nossa responsabilidade é a mesma, de criar filhos para Deus, não para nós. E é claro que meu filho não vai ser o Messias, né? Mas a minha responsabilidade como pai, eu estou criando filho para Deus. E esse filho, não estou criando um filho só para ele ser engenheiro, empresário, pode ser, mas não é o rumo, não é o foco, não é o alvo da vida. Como não é de desenvolver um clã da nossa família. Ele já tem a família, né? Então estamos aqui, momentâneo, como você falou, para algo superior. E agora eu quero voltar lá nos pais, João, da responsabilidade dos pais. Em Deuteronômio 6, tem várias instruções que você já sabe de cor. Eu estou careca de saber e você já sabe de cor. Eu estou um pouco também. O Moisés diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí tem um versículo-chave. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Aí entra. Essas palavras que eu te ordeno, ou seja, todas as palavras, inclusive a última de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás na vida dos teus filhos. Ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao digitar, ao viajar, ao comer, ao ir no shopping, ao levar na igreja, ao ir para a escola, todos os momentos os pais devem ter, minha tradução, essa inserção do reino de Deus no coração dos filhos. Só que esse versículo-chave, essas palavras estarão no teu coração. Então, quando não estão no meu coração de amar a Deus sobre todas as coisas, desculpa, João, mas tem gente que ama mais o Corinthians do que Deus. Então, e o filho percebe que no coração do pai tem mais Corinthians, tem mais Palmeiras, Santos, do que o próprio Deus. E o que ele ensina para o filho? Aquilo que está no coração. Então, eu queria perguntar para você, nesses minutos finais aí, sobre essa responsabilidade dos pais de educar filhos para Deus e não para o sistema ou religioso ou o sistema mundano, secular, vamos dizer. Amém. Bom, eu também concordo plenamente com isso, Clésio. Eu entendo que
Os pais, em primeiro lugar, devem saber que os filhos não são deles. Eu Uhum. vejo casais orando, ai Deus, eu queria ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E quando vem o filho, é meu, eu faço o que eu quero. Não, herança do Senhor são os filhos. Né? Sim, Então, exato. filhos pertencem a Deus. Ponto. A partir do momento que ele nos dá filhos e dá para um propósito, é dele, e deve existir para a glória dele, os pais de fato devem perguntar, né? Senhor, qual é o propósito? Porque como eu devo educar os meus filhos? E esta é uma das responsabilidades que eu diria assim, não precisa nem orar, tem que ser assim, né? Ensine o seu filho a amar ao Senhor, inculcar, né? Este verbo é assim fundamental porque eu vejo que dentro da família é isso, é de manhã ao deitar, ao levantar, enfim, não é a forma de ensino na família não é como na escola. A Uhum. forma de ensino na família é ensino por vida, por convivência, por influência. Então, o pai não precisa dizer para o filho ponto um, ponto 2, ponto 3. O filho vai ver o que o pai está fazendo. Se o filho não vê o Sim. pai ler a Bíblia, se não vê orar, se não vê dar um bom testemunho, então, de fato, o pai precisa ter a verdade no coração, a palavra no coração, uma vida com Deus e ser este exemplo para os filhos. Esta é a responsabilidade que os pais recebem de Deus ao receber Sim. um filho que também é de Deus. E tem que ter essa Uhum. visão de criar os filhos para Deus, para a glória de Deus. Um dos problemas muito sérios são pais que não têm a visão de Deus, não conhecem a palavra, né? Pais que negligenciam, principalmente os homens. Né? Uhum. O homem tem uma função fundamental dentro do seu lar e a gente vê muitos homens negligentes, bananas, tudo bom. Isso aí é um assunto para uma live inteira, né? Mas, enfim, deve estar lá no curso, né, Clécio? Mas os homens negligenciam o seu papel, né, principalmente. Então a gente vê pais que não conhecem o padrão de Deus, a gente vê relações erradas, né, relações emocionais e muitas vezes rebeldia por parte dos filhos e paternalismo por parte dos pais. A gente costuma dizer que paternalismo é esta doença da paternidade, né? Aqueles pais que de fato abrem as asas e querem os filhos ali, ou querem manipular, ou querem controlar, ou querem Uhum. estabelecer as suas próprias visões, né? Ah, meu filho vai ser como eu, enfim. E de fato não é assim. Tem muitos pais que falam, puxa, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive, e começa com É, relações é. erradas e tentando agradar, acabam virando reféns dos filhos. Né? Existem pais que deviam ser exemplo para os filhos, estão absolutamente perdidos, sem saber o que fazer. Então, eu acho que todas estas coisas têm que ser encaixadas com o padrão de Deus. Começa Uhum. com eu entender o plano de Deus, a função de Deus, como eu devo me portar, o que o Senhor espera de mim, como eu devo criar os meus filhos para a glória de Deus. E a partir disso, a gente vai entender o plano de Deus para a igreja e viver este mesmo plano na igreja. Eu falo, por isso que a igreja, obviamente, tem tanta dificuldade. Por quê? Se existem pessoas negligentes na família, claro que família, igreja, mesma revelação, vai ter essa negligência, vai se refletir no padrão de Deus na igreja. Se Uhum. existe controle, manipulação dentro da família, vai existir controle, manipulação, paternalismo também dentro da igreja. Mas quando nós vivemos o padrão de Deus em casa, a gente pode aplicar o padrão de Deus na igreja. E a igreja começa a funcionar muito melhor. Né? Então, essas coisas conversam, combinam. O que eu entendo é que Deus está nos levando para ser uma grande família. Sim. Realmente, mas não uma família no padrão do mundo. Uma família no padrão de Jesus. Uhum. E, Uhum. e, e Jesus deixou assim muito claro. Certa vez Jesus estava ministrando e disseram para ele, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, querem falar com você. Jesus estava falando com os discípulos, explicando coisas importantes. E Jesus deu a seguinte resposta, olha, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, ele estava dizendo, são estes que fazem a vontade de Deus. Ora, Jesus não estava desrespeitando Maria,
ele não estava desrespeitando os seus irmãos, ele estava dizendo basicamente o seguinte: família de verdade é aquela que está no padrão de Deus. São aquelas pessoas que amam a Deus e que vivem o padrão de Deus. Isso é ser família. Essa é a minha verdadeira família, ele disse. Então é fundamental, óbvio, que a nossa família natural esteja no padrão de Deus, né? Alguns talvez que estão nos ouvindo possam pensar assim: mas é muito difícil, sei lá, eu estou cheio de problemas, meus filhos já cresceram, são rebeldes, eu não consegui, eu frustrei, falhou e tal. O que é que eu tenho que fazer? Ora, eu entendo que em todo tempo é tempo para a gente mergulhar no padrão de Deus e fazer tudo o que nós pudermos fazer. Claro que os filhos vão crescer, eles vão tomar suas próprias decisões, mas principalmente como pais, nós precisamos pensar assim: ok, como pai eu instruí, como pai eu dei exemplo, como pai eu mostrei o caminho, eu fiz a minha parte, então tem que fazer a sua parte. Mas já passou, comece a fazer agora. Se é um filho que está ouvindo, faça a sua parte. Eu já ouvi de filhos: mas o meu pai é assim, meu pai é assado, os meus pais não temem a Deus. Não importa. Seja um filho no padrão de Cristo, né? Dentro da sua casa. Talvez você vá alcançar até os seus pais. Então, o cristão, de fato, que quer o padrão de Deus na vida dele, seja na família natural ou na família espiritual, deve mergulhar nas Escrituras, aprender a palavra, corresponder com a palavra, e pode ter certeza que muita coisa que estava fora do eixo, fora da estrutura, fora do alicerce correto, ou foi construída na areia, vai ser revertida e restaurada, né? Porque eu sempre penso no tempo de restauração dos muros de Jerusalém. As pessoas talvez pensaram que era impossível, mas a gente vê o profeta restaurando em 52 dias, restaurando aquele muro, né, uma tarefa que parecia tão difícil. Então eu sempre digo que a restauração de Deus pode levar muito menos tempo que a gente imagina, né? As pessoas falam: isso é muito difícil, mas quando vem Deus, quando vem a palavra, quando vem o poder do Espírito, quando vem o padrão correto, em pouco tempo nós enxergamos a restauração. Talvez desolações de muitas gerações, né? Deus levanta restauradores, reparadores de brechas e Ele restaura em pouco tempo. Por isso que eu entendo que é fundamental ministérios que são usados por Deus, né? Eu sei que você está aí abraçando este desafio, né, dado por Deus de fazer um curso com casais. Você tem trabalhado já por muitos anos com homens principalmente, mas agora de uma forma mais abrangente com famílias. É fundamental mergulhar nisso, conhecer o padrão de Deus, dizer: eu quero viver o padrão de Deus. E restauração vai acontecer. Exatamente. Bom, como você falou lá no início, né, do padrão de Deus para o casamento, existe também o padrão de Deus da relação pais e filhos, né? Porque hoje a gente está numa procura desenfreada para ver onde pode segurar. Qual que é o cipó que eu posso pegar porque eu estou perdido na criação dos filhos. E aí leem muitas coisas de tanta gente que não tem nada a ver com responsabilidade cristã, mas escreve muita coisa, e os cristãos acham bonito um parágrafo, uma frase, e vai abraçando causas, né? Ou maneiras de educar os filhos que não é o padrão de Deus, né? E na palavra tem vários padrões, né? Assim, várias... eu não falo de sugestão, né? Mas ela dá mandamentos da nossa postura como educadores, né? Criando filhos para Deus e não para nós. Então, um alerta, né? Para os cristãos: busque o padrão de Deus, né? No casamento e na educação também dos filhos, né? E como você falou muito bem, né? De ter a revelação do padrão de Deus na família, para ter o padrão de Deus na igreja, e um vai estragar o outro, né? Se tiver manco, vai ficar meio pêndulo, né? Para lá ou para cá. João, que maravilha de ouvir. Eu fico aqui, ó, me deliciando. Da onde é que você tira tanta coisa para falar, João?
Parece que se for falar de parafuso, você fala. Se for falar de nuvem, você fala. Vai falar de família, você fala. Você tem muita revelação, João. Muita revelação de muitas coisas. É uma honra ser seu amigo, é uma honra aprender com você, te ouvir. E sobre Rapaz, é família, então, isso. eu fico mais deliciado. Você está sendo muito generoso. Eu estou só no começo e eu quero dizer que é absolutamente desafiador para mim todo esse processo na família e na igreja, né? Mas, Sim, como eu sim. imagino que é desafiador para todos os pais e todos os Claro. pastores, ministros, pessoas que estão à frente de um rebanho, então nós temos esse desafio de mostrar o caminho, né? E inculcar. Eu penso que os líderes também devem falar o tempo todo nas igrejas a respeito do padrão de Deus. Interessante que você falou da influência dos filhos. Quando Deus fala para Israel e para os pais de Israel que deveriam inculcar nos filhos, é que eles estavam prestes a entrar na terra prometida e Deus sabia Isso. que eles estariam expostos É. a outros povos que tinham outros Influências, né? costumes, que não temiam a Deus, que tinham outros deuses. Agora imagina hoje como os nossos jovens são bombardeados 24 horas por dia, não só na escola onde eles estudam, na faculdade, mas através dos meios de comunicação, através da internet, através de tantas coisas. De fato, para os jovens é absurdamente desafiador e para os pais também. Então, os pais não podem negligenciar, dizer, não, tudo bem, né? Precisa assumir esse papel de dizer, filhão, vem cá, nós existimos para um projeto, para um propósito, e é por aqui que nós queremos andar, estas são as bases de vida, bases de relacionamento, e eu entendo que aqueles pais e filhos que fizerem isso vão vencer o mundo, vão ir bem na família e vão ir bem na igreja, porque Amém. o padrão de Deus vivido na família será o padrão de Deus vivido na igreja. Pais que são pais no padrão de Deus em casa vão ser os pais espirituais na igreja, cuidando de Aham. muitos outros filhos, alinhando muitas pessoas, adotando, né, recebendo e exercendo paternidade na vida de muitos outros. Isso vai corrigir as estruturas, vai tornar as pessoas muito mais saudáveis, vai livrá-los de tantos enganos, de tanta rebelião. E filhos, né, há uma promessa tão maravilhosa, né? Filho, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida. Quando os filhos vivem isso dentro de casa, vão ser homens e mulheres que honram as pessoas, que honram Uhum. paternidade no reino de Deus. E com toda certeza, os filhos ou jovens, seja quem for, que honrar a paternidade no reino, se tornarão pais muito abençoados, porque este é o padrão de Amém. Deus, né? Muitos filhos. Nós somos Amém. descendentes de Abraão, eu digo para as pessoas, né? Olha, nós somos descendentes de Abraão e através de Cristo participantes, né? Então, qual era a crise de Abraão? Ter filhos, ter uma descendência para Deus. Nós somos participantes dessa promessa. Então, Deus quer que, de fato, tenhamos uma descendência bendita, não apenas de filhos Amém. naturais, mas de muitos filhos espirituais. Mas, para fazer isso, nós precisamos, como Jesus disse em João capítulo 8, praticar as obras de Abraão, né? Se sois Uhum. filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão, né? Não podemos praticar as Exatamente. outras obras. Então, a gente precisa ter esse padrão, essa mentalidade, essa ideia de que acima das ideologias, das influências do mundo, que são muitas, hoje em dia tem muitas ideias, inclusive sobre Deus, sobre família, sobre relações, mas nós temos que ter a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé, de prática. Eu sei que isso parece Amém. chover no molhado, né? Mas a Jargão, né? Bíblia a Bíblia tem que ser a palavra de Deus, né? Só a Escritura tem que ser uma base fundamental da nossa vida, né? Falando dos solas aí, mas Amém. enfim, a Escritura, meditar nas Escrituras, compartilhar as Escrituras e estabelecer as nossas relações de acordo com o padrão de Deus nas Escrituras, revelado pelo Espírito Santo, né? E graças a Deus
apesar de tudo que a gente vê, mas tem a voz profética, a igreja, ministros, homens de Deus falando o tempo todo, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Né? Ô João, a nossa live vai acabar em menos de 20 segundos. Me Opa, deixe de crédito um outro dia para a gente continuar o assunto. tá Muito bom. obrigado por você estar aqui. Deus Amém. Eu que abençoe, João. agradeço. Abraço a você, a Uma toda a sua honra. família, a todos os